Eles chamaram de revolução. Disseram que Marte está mais próximo do que nunca. Um novo motor, mais eficiente, mais poderoso, capaz de reduzir drasticamente o combustível e levar humanos ao planeta vermelho com uma precisão nunca vista. Mas existe um detalhe que não aparece nas manchetes, que não entra nos comunicados oficiais, e que pode redefinir completamente essa promessa. Enquanto o mundo se impressiona com números e recordes, poucos percebem o que realmente está em jogo, porque por trás da inovação existe uma pergunta que ninguém está fazendo, ou talvez que ninguém quer responder. Estamos diante de um avanço tecnológico, ou de uma aposta arriscada sendo vendida como certeza? A verdade é que, quando se trata de chegar a Marte, o problema nunca foi apenas velocidade. E é exatamente aí que essa história começa a ficar inquietante. A primeira peça desse quebra-cabeça é sedutora. Engenheiros da NASA anunciaram um sistema de propulsão elétrica que usa vapor de lítio metálico e atingiu um marco impressionante. 120 kW de potência. Um salto gigantesco, cerca de 25 vezes superior aos propulsores utilizados na missão Psyche. À primeira vista, soa como a resposta definitiva para viagens interplanetárias. Mais potência, menos combustível, maior eficiência. Um cenário quase perfeito, onde tecnologia e ambição finalmente se alinham. Mas é exatamente aqui que a narrativa começa a ser construída com cuidado. Porque números isolados contam apenas parte da história. Eles impressionam, convencem, criam confiança, só que não revelam o comportamento real dessa tecnologia fora do ambiente controlado de testes. E enquanto todos olham para o recorde alcançado, poucos percebem que essa é apenas a primeira camada de uma realidade muito mais complexa e muito mais incômoda. Agora, a segunda camada começa a desmontar a ilusão de simplicidade. Sim, esse novo sistema pode, em teoria, superar velocidades impressionantes. Mas existe um detalhe crítico que muda completamente a interpretação disso. Ele não entrega essa performance de forma imediata. Diferente dos foguetes tradicionais, aqui tudo depende de tempo. Muito tempo. Enquanto uma nave como a da missão Psyche pode atingir cerca de 200.000 km/h ao longo da jornada, esse novo modelo depende de uma aceleração contínua, lenta e prolongada. Ou seja, ele só se torna realmente eficiente se conseguir operar por períodos extremamente longos, sem falhas. E é aqui que surge a pergunta que quase ninguém faz. Quanto tempo é necessário para que essa promessa se concretize? Porque manter um sistema funcionando continuamente no espaço não é apenas um desafio técnico, é um teste extremo de resistência. Cada hora adicional de operação aumenta o desgaste, o risco e a complexidade. A narrativa fala em aceleração contínua. Mas o que isso realmente significa, na prática, é dependência total de estabilidade absoluta por milhares de horas. E quanto mais você pensa nisso, mais claro fica. Não é só sobre chegar mais rápido, é sobre conseguir continuar funcionando, tempo suficiente para chegar. E então, chegamos ao ponto onde a narrativa oficial começa a perder força. O próprio James Polk, cientista sênior do Jet Propulsion Laboratory, afirmou que foram necessários anos de preparação para alcançar esse primeiro teste. E sim, o resultado foi celebrado. O propulsor funciona e atingiu a potência esperada. Mas existe um silêncio estratégico nesse discurso. Funcionar por alguns testes controlados é uma coisa. Sustentar esse desempenho por milhares de horas ininterruptas é outra completamente diferente, porque na prática, essa tecnologia precisaria operar por algo próximo de 23.000 horas, para uma missão real até Marte, sem pausas, sem falhas, sob temperaturas que ultrapassam 2.800 graus Celsius. E aqui está o ponto crítico. Não estamos mais falando apenas de inovação. Estamos falando de resistência extrema. O que acontece com os materiais sob esse nível de estresse contínuo? Como o sistema reage ao desgaste acumulado? Qual é o limite real antes de uma falha catastrófica? Essas são as perguntas que não aparecem nas manchetes. Porque admitir esses riscos muda completamente a percepção do avanço. Transforma uma promessa de eficiência em um desafio brutal de engenharia. Um tipo de desafio que ainda não foi plenamente resolvido. E então, finalmente, a peça que faltava se revela. Não é sobre potência, não é sobre velocidade, e definitivamente não é apenas sobre economia de combustível.
O verdadeiro ponto de tensão está naquilo que sustenta toda a promessa, a capacidade de sobreviver. Porque enquanto a NASA destaca os 120 kW e a eficiência de até 90%, ela evita colocar no centro da conversa o desafio mais brutal de todos: manter esse sistema operando sob condições extremas por tempo suficiente para que tudo isso faça sentido. Estamos falando de um propulsor que precisaria funcionar continuamente por cerca de 23.000 horas, enfrentando temperaturas superiores a 2.800 degrees seco, sem margem para erro. Um único ponto de falha pode comprometer toda a missão, e é aqui que a narrativa muda de tom. O que parecia um salto tecnológico começa a se revelar como um limite ainda não dominado, uma fronteira onde potência e durabilidade entram em conflito direto. A promessa existe, o potencial também, mas a realidade ainda está sendo testada sob condições que poucos conseguem realmente dimensionar. E talvez esse seja o detalhe invisível. Não é que estejam escondendo uma verdade absoluta, é que a própria tecnologia ainda está sendo levada ao extremo para provar que pode cumprir o que promete. E até que isso aconteça, cada avanço carrega consigo um risco proporcional ao tamanho da ambição. Agora, a pergunta não é mais sobre tecnologia, é sobre confiança. Você acredita que estamos realmente prontos para dar esse salto? Ou estamos assistindo à construção de uma promessa que ainda não foi totalmente provada? Porque quando olhamos além dos números e dos anúncios, o que vemos é uma corrida contra limites que ainda estão sendo definidos. E isso muda tudo. A jornada até Marte não depende apenas de inovação. Depende de resistência, previsibilidade e, acima de tudo, confiabilidade absoluta. E talvez seja exatamente isso que ainda está em jogo. Se essa análise fez você enxergar essa história de forma diferente, então você já percebeu o que a maioria ainda não viu. Agora eu quero saber de você. Isso te parece um avanço sólido ou um risco disfarçado de progresso? Comente sua opinião e acompanhe os próximos conteúdos, porque essa é apenas a superfície do que realmente está acontecendo por trás das grandes promessas espaciais.